A vitória, o triunfo, é para quem persevera. É para quem vai até o fim. O triunfo é para quem não desiste. O triunfo é para quem não desanima. O triunfo é para quem não baixa a cabeça, mas prossegue, porque conhece o Deus que serve e sabe que Ele vive e que vai se levantar em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Marcos. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5. A palavra que Deus colocou no nosso coração para transmitir a sua vida nessa noite está no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5. E que o Senhor possa falar com você através desta palavra. E que o Senhor possa trazer à tua vida e ao teu coração aquilo que você necessita neste momento, em nome de Jesus. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 21. Nós vamos ler até o versículo de número 24. Amém? Diz assim a palavra do bom mestre. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o grande multidão que o apertava. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Os amados podem sentar em nome de Jesus. A Bíblia, ela nos revela e nos relata que Jesus teve um ministério de 3 anos e meio. E o seu ministério foi um ministério muito intenso. Foi um ministério marcado por trabalho. Foi um ministério marcado por milagres. Foi um ministério marcado por viagens. Jesus, durante 3 anos e meio, após o seu batismo, conforme diz Lucas, que ele se batizou com 30 anos, ele ele dedicou a sua vida por inteiro à obra de Deus. E a sua obra, quando ela se inicia, ela já mostra qual é a sua cara, ele já mostra o que ele veio propor às pessoas. Ainda no Evangelho de Marcos, no seu capítulo de número 1, versículo 15, ele diz: arrependei-vos e crede no Evangelho, porque é chegado a vós o reino de Deus. Desde o começo ele diz qual é a sua proposta. E às vezes nós paramos e pensamos, então a proposta do reino de Deus é simplesmente o arrependimento e a salvação. Mas eu queria dizer para você que quando a Bíblia Sagrada nos fala de salvação, a Bíblia, ela assambarca muitas coisas, ela abraça muitas coisas. Se você não sabe, a palavra salvação, ela vem do grego, e no grego a palavra salvação é a palavra soteria. E a palavra soteria, ela não tem só o significado de salvação, mas também tem o significado de saúde. Então o reino de Deus, quando nós adentramos nele, ele traz salvação para a nossa alma, mas ele traz salvação para o nosso corpo, ele traz saúde para o nosso corpo. Jesus, ele veio com essa proposta, e pode observar, todos aqueles que se encontraram com Jesus tiveram a sua vida transformada, abandonaram vícios, foram libertos de demônios, foram libertos de doenças, a sua vida foi transformada por completo. E ao longo da história e na experiência comum de cada um de nós observamos isso também. Quando nós nos deparamos com alguém que encontra-se com Jesus, a sua vida inevitavelmente é transformada. E a Bíblia nos diz que Jesus, ele tinha ido a uma cidade chamada Gadara.
E nesta cidade, a Bíblia Sagrada diz que Jesus tinha operado uma libertação de alguém que vivia entre os sepulcros, morava no cemitério. E diz que este homem era um homem tão violento que as pessoas o amarravam e ele arrebentava as correntes, nada podia lhe conter. Mas a Bíblia Sagrada diz que quando ele encontrou-se com Jesus, imediatamente ele correu até Jesus, se prostrou diante de Jesus e diz a Bíblia Sagrada que ele o adorou. O demônio que estava na vida daquele jovem se prostra diante de Jesus e o adora. Esse é o nosso Deus, um Deus que até o demônio tem que se prostrar diante dele e tem que adorá-lo, e tem que reconhecer que ele é Deus, e tem que reconhecer que ele é Senhor, tem que reconhecer que ele é soberano e é o Todo-Poderoso. Vieste nos atormentar antes da hora, vieste nos lançar no abismo antes do tempo. Jesus lhe pergunta: qual é o teu nome? E ele responde: o meu nome é Legião. Legião não é o nome de um demônio, não existe um demônio com o nome de legião. Mas legião, essa palavra legião, ela é tirada do exército romano, dos soldados romanos. Uma legião de soldados era uma legião de pelo menos, era um coletivo de pelo menos 6.000 soldados. Então quando Jesus pergunta: qual é o teu nome? Que ele responde: meu nome é Legião. Ele estava dizendo que na vida daquele jovem haviam pelo menos 6.000 demônios. Como será que estava a vida daquele jovem? Era uma vida totalmente destruída. Era uma vida fora da sociedade, era uma vida fora da família. Ele parecia um animal, a Bíblia Sagrada diz que ele andava sem roupa. Imagine só, tente criar na sua mente essa imagem desse homem entre os sepulcros, morando no cemitério, fora da sociedade, fora da sua família. Com certeza ele estava cabeludo, barbudo, unhas crescidas, e a Bíblia Sagrada diz que ele se feria com pedras, então o seu corpo era todo marcado de feridas com pedras. Ele não tinha quem o alimentasse, era um homem totalmente abandonado, porque é isso que o inimigo faz na vida do ser humano. Ele não só destrói, mas ele humilha, ele expõe ao ridículo, ele separa, porque Deus é um Deus de união. Mas o diabo, ele causa divisão, separação. Essa era a situação daquele jovem, mas Jesus o encontrou. E quando Jesus o encontrou, Jesus deu uma ordem, e aquele jovem foi liberto, e a vida dele nunca mais foi a mesma. Ele disse: Senhor, deixa eu ir com o Senhor. Ele disse: não, volta para os teus e vai falar o que Deus fez na tua vida. Você tem que testemunhar o que Deus tem feito na sua vida. Curiosamente, Gadara era uma região de gentios, era uma região que ficava fora do arraial dos israelitas, dos judeus. Teoricamente, Jesus não teria que ir para aquela região, mas Jesus vai onde tem um coração aflito. Jesus está onde tem alguém necessitado, onde tem alguém precisando de ajuda. Aí Jesus está. Jesus cura, liberta aquele jovem, e a Bíblia Sagrada diz que Jesus retorna. Ele entra no barco mais uma vez e atravessa o mar da Galileia mais uma vez. E a Bíblia diz que quando ele chega do outro lado do mar da Galileia, uma multidão o cerca, uma multidão o aperta, uma multidão o comprime, porque a fama de Jesus já havia se espalhado, as pessoas sabiam o que Jesus estava fazendo. Como eu disse, o ministério de Jesus, ele foi curto, 3 anos e meio, mas foi um ministério intenso, marcado de milagres, marcado do poder de Deus. E a Bíblia Sagrada diz que em meio àquelas pessoas que estavam apertando Jesus, a Bíblia diz que vem um chefe, um príncipe da sinagoga. E quando esse príncipe da sinagoga vem até Jesus, e a Bíblia diz que o seu nome era Jairo, ele se prostra diante de Jesus. Assim como o demônio se prostrou diante de Jesus, agora o religioso também está se prostrando diante de Jesus. E ele se prostra diante de Jesus e diz: mestre, vem até minha casa porque minha filha está moribunda.
Ou seja, minha filha está à beira da morte, minha filha está morrendo, vem à minha casa. E a Bíblia Sagrada diz que Jesus então vai até a casa de Jairo para curar a sua filha. Mas quando nós pensamos na história desse homem, nós pensamos que é algo muito simples. A sua filha está doente, a sua filha está enferma, ele ouviu falar, ele soube que Jesus estava na praia, ele simplesmente se direcionou onde Jesus estava e clamou a Jesus para Jesus ir lá. Na nossa mente talvez funcione dessa forma, simples, é simples assim. Mas para aquele homem não era simples ir até Jesus. E por que não era simples ir até Jesus? Porque lembre-se, a Bíblia Sagrada diz que ele era um dos príncipes, um dos principais, um dos chefes da sinagoga. A sinagoga era a igreja dos judeus. Quando no período do exílio babilônico, os judeus não podiam adorar no templo, até porque o templo foi destruído por Nabucodonosor. Então os judeus criaram sinagogas, que eram congregações, que eram pequenos templos, onde eles se reuniam todo sábado e toda quinta. E ali eles liam a palavra, ou seja, liam a lei, e oravam a Deus. Uma reunião muito parecida com a nossa. Para falar a verdade, a nossa reunião, o nosso culto, ele traz como um exemplo a reunião que se realizava nas sinagogas. Mas nós não estamos falando de alguém que era um membro dessa sinagoga. Nós não estamos falando de alguém que era um ajudante nessa sinagoga. Nós não estamos falando de alguém que era uma pessoa comum. Nós estamos falando do mestre. Nós estamos falando do presidente da congregação. Esse era Jairo. Então, para que ele pudesse ir até Jesus, não era fácil. Ele teria que abrir mão do seu orgulho. Ele teria que abrir mão do seu egoísmo. Porque os judeus, eles tinham Jesus como um herege, como um falso profeta. Embora intimamente eles sabiam quem era Jesus, mas publicamente eles zombavam de Jesus. Publicamente eles expunham Jesus. Publicamente eles tentavam descredibilizar Jesus. Intimamente eles sabiam quem ele era. Conforme nós lemos em João capítulo 3, quando Nicodemos chega até Jesus e diz: nós sabemos que tu és filho de Deus, porque ninguém faz o que tu fazes se do céu não for enviado, se por Deus não for enviado. Intimamente eles sabiam quem Jesus era, mas eles tentavam ridicularizar Jesus e descredibilizar Jesus. Então esse homem, para ir até Jesus, ele precisava abrir mão do seu orgulho, ele precisava abrir mão do seu egoísmo. E por que ele fez isso? Porque estava em jogo algo que era precioso para ele. Estava em jogo a vida da sua filha, a quem ele amava. E eu percebo que a única coisa que aproxima o ser humano de Deus é o amor. Não há outra coisa que aproxime o homem de Deus senão o amor. Algumas pessoas nos acusam de ganharmos vidas através do medo. Algumas pessoas dizem, as pessoas se convertem às igrejas evangélicas por medo de irem ao inferno. E nós sabemos que viver uma vida longe de Deus, a consequência natural é essa. O homem natural, ele está condenado. É isso que a Bíblia ensina. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. O medo não aproxima o homem de Deus. O medo pode aproximar o homem da religião. E quando eu digo que o medo pode aproximar o homem da religião, é de qualquer uma. O medo pode aproximar o homem de qualquer religião, mas só o amor aproxima o homem de Deus. Jairo era um homem religioso. Jairo sabia o que era céu, Jairo sabia o que era inferno.
Mas, no entanto, ele estava longe de Deus. Mas quando ele sentiu na pele, quando as suas emoções foram afloradas, foram confrontadas, então ele buscou a Jesus. Uma pessoa pode fazer parte de uma igreja sem ter um pingo de afeto, sem ter um pingo de amor por Jesus. Simplesmente religiosidade. Não foi fácil para esse homem chegar até Jesus, como não é fácil para muita gente. E por que não é fácil para muita gente? Porque muita gente coloca várias outras coisas entre ela e Deus. Esse homem tinha religião, mas não era só a religião. Esse homem era um homem rico. O dinheiro muitas vezes tem afastado pessoas de Deus. Esse homem era um homem de fama. Esse homem era um homem de posição social. Esse homem era um homem que tinha posição na religião. Esse era um homem bem-sucedido. Esse era um homem com uma boa formação acadêmica. Porque lembre-se, ele era príncipe da sinagoga. Se você não sabe, a sinagoga, ela servia para 3 coisas. A sinagoga, ela servia para a adoração, para o uso religioso. A sinagoga, ela servia como tribunal. E a sinagoga servia como escola. Então, para adorar a Deus, as pessoas iam à sinagoga. Quando tinham uma demanda judicial, as pessoas iam à sinagoga. Quando iam estudar, as pessoas iam à sinagoga. E se Jairo era o príncipe da sinagoga, eu tenho que entender que este homem tinha uma boa formação acadêmica. Porque ele precisava dominar essas 3 áreas. Ele precisava dominar a área religiosa, a área jurídica e a área educacional. Não era qualquer homem. Era um homem de patamar elevado. E essa posição, esse nome, essa fama, esse dinheiro, afastava esse homem de Deus. Porque muitas vezes Deus não vai proporcionar ao homem aquilo que ele quer, bens materiais. E a religião muitas vezes proporciona. A religião muitas vezes enriquece o homem. Mas a Bíblia Sagrada diz que a verdadeira riqueza se dá no contentamento. O homem verdadeiramente rico é aquele que tem o que comer, o que vestir e o que beber, e se satisfaz nisso e dá glória a Deus por isso. Essa é a verdadeira riqueza. Então Jairo, não é fácil para Jairo se aproximar de Jesus, porque tem todos esses empecilhos. Talvez haja alguma dificuldade em você se aproximar de Deus. Eu não sei qual é o empecilho. Mas em nome de Jesus, não deixe que nada seja impedimento entre você e Deus. Não deixe que nada te afaste de Deus. Não deixe que nada te separe de Deus. Mas qualquer coisa que te separa de Deus nessa noite, em nome de Jesus, lance isso por terra, quebre isso, derrube isso, em nome de Jesus. Imagina só, a filha desse homem está doente, está enferma, está quase morta. Ele é um homem que tem dinheiro. Se ele tem dinheiro, ele com certeza foi aos melhores médicos, ele foi às melhores clínicas, ele foi aos médicos especialistas, mas nenhum deu jeito. Esse homem é um homem bem-sucedido, um homem de fama, um homem de posição. Esse homem é um homem influente. Imagine só, esse homem, quando percebe que sua filha está enferma, está doente, ele pega a sua filha e leva até o hospital. E quando esse homem chega ao hospital, entenda que é um homem famoso, um homem de renome. Os enfermeiros que recebem, olham para ele e reconhecem e correm no diretor do hospital, não vão no médico, correm no diretor do hospital e diz: olha, o príncipe da sinagoga está aí, Jairo está aí, ele está com a sua filha doente,
Eu imagino o diretor do hospital, não tinha essas coisas, é só para você entender. Eu imagino o diretor do hospital dizendo: vai lá, prepara o melhor quarto. Se ela precisa de uma UTI, prepara a UTI. Chama os melhores médicos, prepara tudo para receber a filha desse homem e recebê-la bem. Para cuidar da filha desse homem, nós precisamos salvar a filha desse homem. É um homem influente. As pessoas servem a esse homem, as pessoas são levadas quase que a adorar este homem, por causa do seu nome e da sua posição. Mas o dinheiro não resolveu, o melhor hospital não resolveu, os melhores médicos não resolveram, a influência que ele tinha não resolveu, nada resolveu. Você acha que a primeira coisa que passou pela mente dele quando ele viu a sua filha enferma foi ir até Jesus? Eu posso garantir a você que ir até Jesus foi a última coisa que ele pensou. E foi a última coisa que ele fez. Antes de ir a Jesus, ele buscou vários outros meios, mas nenhum trouxe a solução para o seu problema. Talvez igual este homem, muitos de nós muitas vezes estamos buscando em vários outros lugares, em várias outras pessoas, em várias outras situações, em várias outras circunstâncias, no dinheiro, na fama, no bom nome. Talvez nós estejamos buscando de todas as formas e ainda não buscamos nele. E enquanto não buscamos nele, continuamos padecendo e continuamos vendo aquilo que nós amamos se esvaindo, indo embora, se perdendo. Buscar a Jesus foi a coisa mais difícil na vida daquele homem. Porque buscar a Jesus era dar o braço a torcer e reconhecer que precisava dele. E não obstante o homem ser religioso, ser o chefe, ser o presidente da sinagoga, não obstante ser um homem rico e famoso, não obstante ser um homem que dominava a Escritura, que conhecia a Escritura, que dominava a lei, que dominava a academia, não obstante esse homem de posição tão elevada, ele teve que buscar aquele pregador de rua. Ele teve que buscar aquele que era menosprezado. Ele teve que buscar aquele que eles muitas vezes chamaram de herege. Mas chegou a hora que ele teve que reconhecer que ele era quem podia solucionar o seu problema. Ele era quem tinha a solução. Ele era quem tinha a cura. Chega uma hora que o homem tem que entender. Chega uma hora que o homem tem que dar o braço a torcer. Chegou a hora de Jairo. E ele não contou conversa. Ele foi. Ele não se importou com as afrontas. Ele não se importou com as críticas. Ele não se importou com a zombaria. Ele não se importou se ele ia perder o cargo de príncipe da sinagoga. Ele não se importou com nada, porque para ele uma coisa, e tão somente uma coisa importava, era salvar a vida da sua filha. Jairo entendeu, a essa altura da sua vida, que na vida do homem tem coisas que são mais importantes do que o dinheiro, que são mais importantes do que um terno, que são mais importantes do que um bom nome, que são mais importantes do que boa fama. Jairo entendeu que existem coisas que são mais importantes, e as coisas mais importantes geralmente são aquelas que nós menos damos valor. Jairo entendeu que mais importante do que o seu dinheiro, do que a sua posição, era a sua família. Jairo entendeu que o dinheiro que ele tinha não podia comprar a saúde nem a salvação da sua filha. Existem coisas mais importantes. E nós muitas vezes temos gastado a nossa vida, muitas vezes no trabalho, muitas vezes nos empenhando para ganhar, e adquirir, e ajuntar. E enquanto isso, as coisas mais importantes da nossa vida estão sendo deixadas de lado. E quando nós pensamos que estamos ganhando, nós só estamos perdendo.
Ele tinha dinheiro, ele tinha fama, ele tinha tudo. Mas estava perdendo a sua filha e estava longe de Deus. Nós precisamos entender na nossa vida que existem coisas que são prioridades na nossa vida. E mais do que a nossa filha, mais do que a nossa mãe, mais do que o nosso pai, mais do que os nossos irmãos, a prioridade na nossa vida tem que ser o nosso Pai Celestial. Ele tem que ser a nossa prioridade. Depois vem a nossa família. Mas Deus tem que ser prioridade. Eu pergunto a você, será que Ele tem sido prioridade na sua vida? Será que você tem se aproximado dEle? Será que você tem considerado todas as coisas como refúgio por causa dEle? A Bíblia Sagrada nos fala do apóstolo Paulo, que era fariseu, homem formado, homem erudito. Academicamente falando, era um homem irrepreensível. Na religião, era um homem irrepreensível. Era um homem que conhecia a história e a cultura judaica, que conhecia a história e a cultura grega. Era um homem que conhecia tudo, mas não conhecia Jesus, mas não conhecia Deus. Mas quando ele encontrou-se com Jesus no caminho de Damasco, quando Jesus, resplandecendo em luz, lhe apareceu, a sua vida mudou. A sua perspectiva mudou. Os seus ideais mudaram, os seus interesses mudaram, tudo mudou na vida de Paulo. E lá na frente ele vai dizer: eu considero tudo o que eu adquiri, eu considero a minha história, eu considero o meu conhecimento, eu considero tudo como refúgio. Sabe o que é refúgio, no sentido da palavra ali? Ele está dizendo que considerava tudo aquilo que ele adquiriu ao longo da sua vida como esterco de cavalo. Refúgio é esterco de cavalo. Ele estava dizendo, a religião, a cultura, o conhecimento, tudo isso para mim não importa mais. O que me importa é servir a Ele. Importa que Ele cresça e que eu diminua. O que importa é Ele. Será que você entende o quão foi difícil para Jairo se aproximar de Jesus? Será que você consegue identificar alguma coisa que tem te separado dele? E será que você consegue perceber e reconhecer que muitas vezes você tem priorizado pessoas, situações, bens, dinheiro, posição, além do próprio Deus? Será que você consegue dimensionar isso na sua mente? Será que você consegue compreender isso? Quando Jairo entendeu a necessidade que ele tinha, ele foi até Jesus, e a Bíblia Sagrada diz que ele se lança aos pés de Jesus, e quando ele se lança aos pés de Jesus, ele clama a Jesus. É interessante pensar que o chão aos pés de Jesus nivelam todas as pessoas. Ali não há ninguém maior do que ninguém. Ali não há ninguém melhor do que ninguém. Ali todo mundo é igual. Hoje tem pessoas que se acham superiores porque tem fama, porque tem dinheiro, porque tem posição. Mas os pés de Jesus nivelam todas as pessoas. E o mais rico não é em nada superior ao menor, ao mais pobre, ao mais humilde de todos os homens. Por isso que só compreende o que é uma vida com Deus quem encontra-se com Jesus, porque percebe que toda a sua vida, toda a sua construção social é refúgio, não serve para nada, não adianta nada. Ele se prostrou diante de Jesus, se jogou aos pés de Jesus e clamou a Jesus: Mestre, vem comigo, vem à minha casa, porque a minha filha está moribunda, a minha filha está morrendo, a minha filha está partindo desse mundo para outro mundo. Ele não teve vergonha de se prostrar diante de Jesus, mesmo com toda a sua pompa. Ele não teve vergonha de se prostrar diante de Jesus e clamar a Jesus pela salvação da sua filha. Jesus certa vez disse que aquele que se envergonhar dele diante dos homens,
Ele também se envergonhará dessa pessoa diante do Pai. Em nome de Jesus, não se envergonhe dele. Não tenha vergonha de se lançar aos pés de Jesus. Não tenha vergonha de se prostrar diante de Jesus. Não tenha vergonha de clamar a Jesus. Não tenha vergonha de se render a Jesus. Porque quando ele se joga aos pés de Jesus, quando ele se prostra diante dos pés de Jesus, o que ele está fazendo é reconhecendo quem Jesus é. Se prostrar, se dobrar, se entregar a Jesus é reconhecer quem Jesus é. Porque se prostrar diante de um homem é impensável para um judeu. O judeu só se prostra em forma de reverência, de respeito a um rei, ou em forma de adoração a não um Deus, mas a Deus. Então é impensável para um judeu se jogar aos pés de um homem e se prostrar diante desse homem. E Jairo fez isso. Então, quando Jairo faz isso, ele está reconhecendo a realeza de Jesus. Ele está reconhecendo o senhorio de Jesus. Jairo fez isso. E o apóstolo Paulo diz que um dia todos farão. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jairo reconheceu que Jesus é rei. Apocalipse capítulo 19 nos diz que ele desce dos céus, montado em um cavalo branco. Na sua veste, sobre a sua coxa, está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é rei. E se ele é rei, ele precisa reinar na sua vida. Ele é Senhor, e se ele é Senhor, o seu senhorio precisa ser respeitado na sua vida. Ele precisa ter autoridade sobre a sua vida. Mas Jairo reconhece como Deus, e de fato ele é. João 1:1 diz: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele é Deus. E se ele é Deus, ele é merecedor da sua adoração. Ele é merecedor de que você se prostre diante dele. E se ele diz que dos céus o Pai ouve, ele vai interceder por você diante do Pai, quando você clamar, quando você pedir, quando você orar, para que a resposta venha, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele se prostra diante de Jesus, não se envergonha, ele se rende a Jesus. E esse ato, praticado por este homem, representa que Jesus não estava fazendo um milagre, Jesus estava fazendo 2 milagres. Representa que Jesus não estava efetuando uma cura, Jesus estava efetuando 2 curas. Porque antes de Jesus curar a filha dele, Jesus estava curando ele. Pior do que a filha dele era ele. Jesus estava curando o seu interior, Jesus estava curando a sua alma, Jesus o estava curando do seu egoísmo, da sua soberba, da sua religiosidade. Jesus estava destruindo, quebrando este homem por dentro, para fazê-lo um novo homem. É isso que Jesus faz. Ele pega o homem e o quebra por completo, para fazer dele uma nova pessoa, uma nova criatura. A cura principal, a cura maior, estava acontecendo na vida dele. E talvez, se ele não tivesse sido curado da sua religiosidade, da sua hipocrisia, da sua soberba, do seu egoísmo, da sua arrogância, talvez a sua filha também não fosse curada. Entenda uma coisa: existem coisas na nossa vida que dependem de outras para acontecer. Existem coisas que nós praticamos que bloqueiam a bênção de Deus na nossa vida. Bloqueiam o milagre de Deus para que ele não aconteça. Comece a identificar o que tem bloqueado a presença de Deus na sua vida, o que tem bloqueado o agir de Deus na sua vida, e as coisas vão começar a acontecer. As coisas vão começar a dar certo na sua vida. Deus, primeiro, ele quer curar você. Ele quer curar a tua vida. Ele quer curar a tua alma. Quando ele clama a Jesus, Jesus se predispõe a ir até a sua casa.
Curiosamente, Jesus poderia perfeitamente ter simplesmente proclamado, professado a cura para sua filha. Jesus não precisava ter ido na casa dele. Se Jesus tivesse dito tão somente, vai, porque conforme a tua fé, a tua filha está salva, teria acontecido. Ela teria sido curada. Assim como Jesus fez com o servo daquele centurião que foi até Jesus. E Jesus disse, eu vou com você. Ele disse, não, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas manda uma palavra e o meu servo será curado. E Jesus mandou a palavra e o servo foi curado. Por que Jesus não fez a mesma coisa com Jairo? Por que Jesus não fez a mesma coisa com a filha de Jairo? Por que Jesus não só mandou uma palavra, mas quando Jairo disse, vem comigo, ele foi. Sua palavra diz, em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Se você o convida para a sua casa, ele vai entrar, ele vai até a sua casa. E é isso que eu entendo nesse texto. Por que Jesus não liberou somente uma palavra, mas Jesus fez questão de ir? Porque Jesus quer morar, porque Jesus quer habitar, porque Jesus quer estar na nossa casa. Você vir à igreja, cultuar a Deus é bênção, é maravilha. É a melhor coisa que você poderia ter feito no dia de hoje. Mas se Jesus não estiver morando na sua casa, esse momento de alegria, de prazer, de satisfação, se restringe a esse momento. Mas se Jesus for à tua casa, quando você chegar lá, a mesma alegria que você sentiu aqui, o mesmo toque de Deus que você sentiu aqui, você vai sentir lá também, porque Jesus que está aqui também está lá. Ele disse, mestre, vem comigo, vem à minha casa, para curar a minha filha. E Jesus foi. Jairo saiu de sua casa sozinho e foi até Jesus. Mas quando ele voltou, Jesus foi com ele. Quem vem até a presença de Jesus não volta sozinho. Quem vem até a presença de Jesus sempre volta acompanhado. Jesus volta com ele. E a Bíblia Sagrada diz que juntamente com Jesus vai também Pedro, Tiago e João. Talvez não tenha aqui nesta igreja nessa noite Pedro, Tiago e João para voltar com você. Mas eu garanto para você que Jesus e o Espírito Santo vão voltar com você nessa noite em nome de Jesus. Mas sozinho você não vai voltar para casa. Quando tudo está caminhando, quando tudo está funcionando, quando tudo está dando certo, vem uma palavra. Alguém chega perto de Jairo, cutuca no paletó de Jairo, puxa no paletó de Jairo de lado e diz, ei, não incomodes mais o mestre, porque acabou. A menina morreu. Não há mais o que fazer. O homem sempre pensa que não há mais o que fazer. Alguém tenta roubar a sua fé dizendo, não adianta. Não adianta orar, não adianta fazer campanha, não adianta consagrar, não adianta assistir culto, não adianta ir na igreja, não adianta, não vai resolver, não tem jeito. Alguém sempre tenta nos desmotivar, alguém sempre tenta roubar a nossa fé. Jairo, não adianta, acabou, a menina morreu. Porque as pessoas não entendem que a sua limitação não é a limitação de Deus. Aquilo que te amarra não amarra Deus, aquilo que te impede não impede Deus. A menina morreu, agora que está fácil da coisa acontecer. A coisa ficou difícil, agora que está fácil dela acontecer. Porque agora não depende mais de você, agora depende única e exclusivamente dele. Jairo, a menina morreu, vamos embora. Eu imagino Jairo olhando para a cara de Jesus, baixando a cabeça, virando as costas, e saiu caminhando lentamente, cabeça baixa,
lágrima nos olhos, porque afinal de contas a sua filha, a sua única filha, de 12 anos, morreu. E só quem já perdeu um filho sabe qual é a dor de perder um filho. E eu imagino Jesus olhando para aquela cena e dizendo: Jairo! Jairo para, olha, não responde nada. Ele só olha para Jesus. E Jesus diz: não temas, creia somente. Não tenha medo, creia somente. Não dê ouvidos às vozes contrárias, creia somente. Não dê ouvidos às vozes contrárias, creia somente. Se disseram que não dá, dá sim, porque Deus está no negócio. Se disseram que não tem jeito sim, porque o Deus que nós servimos é o Deus do impossível. Ele ousou crer. Deus tem vitória para quem crer. Ele ousou crer. Jesus foi com ele. E quando Jesus foi com ele, chegando na casa, Jesus entra no quarto, juntamente com Jairo, sua esposa, e com Pedro, Tiago e João. Jesus olha para aquela menina e diz: Talita cumi. Menina, a ti eu te digo, levanta-te. Não era uma palavra? A palavra foi liberada. Era uma palavra que você queria? A palavra foi liberada. Levanta-te. A palavra de Deus para você nessa noite é: levanta-te, erga a cabeça. Não continue prostrado, não continue imerso, não continue entregue à dor, ao sofrimento, ao fracasso, à incredulidade. Não continue imerso. Mas a ordem de Deus para você nessa noite é: levanta-te. Imediatamente a menina levantou. A menina ressuscitou. Porque todos aqueles que encontram-se com Jesus experimentam ressurreição. Experimentam ressurreição de pessoas, experimentam ressurreição de sonhos, experimentam ressurreição de projetos, experimentam ressurreição de relacionamentos, experimentam ressurreição de amizades, experimentam ressurreição financeira. Todos aqueles que encontram com Jesus têm alguma coisa ressuscitada na sua vida. Mas a principal ressurreição que existe é na alma, é no espírito do homem. A Bíblia Sagrada nos diz que Deus nos deu vida, estando nós mortos em nossos pecados e delitos. Ele tem ressurreição para a sua vida. Projetos, propósitos, sonhos, ideais que morreram, Ele pode ressuscitar. Mas você percebe o que foi preciso, o que foi necessário para isso ocorrer na vida de Jairo. Foi todo um processo de transformação, de humilhação, de prostração, de clamor, para que isso acontecesse na vida desse homem. Deus te ensinou o caminho nessa noite. Agora trilhe nesse caminho. Ponha os seus pés nesse caminho e prossiga. Aguenta firme, não desista. Continue a lutar. Prossiga, persevere, persista. Porque Deus vai mostrar para você que Ele é Deus. Deus vai mostrar para você do que Ele é capaz. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Fique de pé, em nome de Jesus, e vamos orar. E que você possa entender o que Deus está requerendo de você. O que Deus está pedindo para você nessa noite? Deus está pedindo a sua vida, entregue a Ele. Deus está pedindo os teus sonhos, entregue a Ele. O que Deus está pedindo de você? Deus está pedindo para você deixar de praticar algo que você tem praticado? Entregue isso a Ele. Porque talvez aquilo que você deixou de entregar a Ele é o que tem separado você dele.
E enquanto houver algo entre você e Deus, você nunca vai poder experimentar plenamente a vontade de Deus na sua vida. Mas quando Deus começar a ocupar o primeiro lugar na sua vida, você vai entender, e você vai perceber, e você vai experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor? Oremos. Soberano Deus e amado Pai, Deus de graça e de bondade, em nome de Jesus, ó Deus, nessa noite nós entramos na Tua presença e descansamos, ó Deus, debaixo da autoridade desta palavra. Esta palavra, ó Deus, que veio do coração do Senhor para o nosso coração. Essa palavra que veio nos ensinar nessa noite, ó Deus, muitas coisas as quais nós temos desprezado, ó Deus. Esta palavra que veio mover a nossa vida no mais íntimo, para nos mostrar, ó Deus, que muitas vezes a nossa vida tem sido ao léu ou alheia ao Senhor. A nossa vida tem estado longe, distante do Senhor. A nossa vida, ó Deus, e nós, através da nossa vida, temos priorizado coisas as quais, ó Deus, não deveriam ocupar lugar algum nas nossas vidas. E temos menosprezado, ó Deus, aquilo que é mais importante, aquilo que é essencial. Eu fico imaginando, ó Deus, Jairo poder observar a sua filha, que outrora estava morta, mas agora estava viva. Eu fico imaginando este homem poder abraçar a sua filha, meu Deus, e sentir o calor da sua filha de novo. Eu fico imaginando a gratidão que ele ficou pelo Senhor. E ao entender, ó Deus, que o nome Jairo significa Deus ilumina, eu percebo, ó Deus, que o Senhor é verdadeiramente a luz no fim do túnel. O Senhor é a luz quando tudo diz que não, quando tudo trabalha negativamente contra as nossas vidas. O Senhor é a luz quando a nossa vida se restringe, se resume a trevas. O Senhor é a nossa luz. E o Senhor iluminou a vida daquele homem, e o Senhor iluminou a nossa vida, e o Senhor ilumina a nossa vida. E nós te glorificamos, ó Deus, nessa noite. E debaixo da autoridade desta palavra, ó Deus, nós depositamos a nossa fé em Ti, confiando que assim como este homem recebeu milagres, nós também receberemos. Que assim como este homem recebeu quem ele amava de volta nos seus braços, nós também vamos receber. Que assim, ó Deus Santo e Deus Senhor, como este homem encontrou-se verdadeiramente com Jesus, nós também vamos encontrar verdadeiramente com o Senhor. Prostrados diante de Ti, despidos de toda arrogância, toda soberba, toda prepotência, assim nós vamos nos encontrar diante do Senhor. É esta obra, ó Deus, é isso que nós pedimos que o Senhor faça na nossa vida, que nós possamos diminuir para que o Senhor cresça, que nós possamos desaparecer para que o Senhor apareça, em nome de Jesus. Nas Tuas mãos, ó Deus, nós entregamos a nossa família, a nossa casa, os nossos projetos, os nossos sonhos, os nossos propósitos, ó Deus. Nas Tuas mãos nós nos entregamos por completo, e entregamos tudo o que pertence a nós, tudo o que diz respeito a nós, nós entregamos nas Tuas mãos, e Te pedimos que o Senhor administre. Te dizemos, ó Deus, que o príncipe da sinagoga não é Jairo, o príncipe da sinagoga da nossa vida é o Senhor. Então toma por completo a nossa vida e faz a Tua vontade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa os Teus filhos que aqui estão nessa noite, ó Deus. Leva-os em paz para suas casas, dá-lhes uma noite abençoada, uma noite de vitória, uma noite de repouso, de descanso na Tua presença. Que nessa noite, se for da Tua vontade, ó Deus, o Senhor através de sonhos possa revelar a Tua vontade a cada um deles, em nome de Jesus. Que ao acordar no dia de amanhã, ó Deus, eles estejam prontos, preparados para mais uma semana, para mais um dia de luta e em nome de Jesus de vitória. Para mais uma semana, a qual começa, mas que será uma semana abençoada pelo Senhor em nome de Jesus. Que Tu possas, ó Deus, se manifestar com grandeza, com glória e com graça na vida de cada um, livrando-os de todo o mal, livrando-os do assalto, do acidente, do latrocínio, das doenças, livrando-os, ó Deus, e quebrando toda a corrente do inimigo, que possa se lançar sobre a vida dos Teus filhos, que em Ti eles adquiram e alcancem vitória,
É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe a vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abra suas mãos para receber a bênção do Senhor em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus estejam sobre a vida de todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todo sempre. E todo aquele que confessa que Jesus é o Senhor, diga com uma alegria: amém. Seja abençoado e receba a sua vitória em nome de Jesus.